Agora, para o iniciante. Entendeu? O iniciante fala assim, eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena pro Vale, iniciante? claro. A IRB Devagarinho, né? É Começar. atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. Tá entendendo? E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora já... Começando a melhorar. Então começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo. Entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações assim pouco desejáveis, né? Mas com perspectivas boas, tá entendendo? E agora nós estamos nesse impasse, né? Segundo o que a gente teve a oportunidade de auferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo. Porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha para... Então, provavelmente, ela vai precisar de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Tá entendendo? Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Entendeu? Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo, que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha? Olha, eu tenho um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair, mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? A ANAC, o preço da passagem, o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo? Isso é fundamental. Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar
um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista. Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, fala, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Barsi, eu só montaria um negócio agora se eu tivesse a máquina que fizesse tudo. Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina, você entra, bom, faz já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximos disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né? É verdade, Barsi. Agora, Barsi, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? Bom, essas aí que eu falei. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo, tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Banco do Brasil a gente pode colocar também nessa lista? Também, pode colocar. Ele já esteve um pouco melhor, a questão de um mês atrás, que estava R$29, R$30, né? Agora ele evolui para uns 36, mas ainda assim o valor patrimonial dele é acima de 55, quer dizer, a relação preço-patrimônio, ela está muito desajustada, né? E veja bem, o Banco do Brasil é uma empresa que ela distribui um payout, um dividendo, melhor do que os demais bancos. O único banco que chega um pouquinho perto dela é o Santander, tá entendendo? Que paga um pouco menos e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas os outros bancos pagam bem menos. Nossa, você não faz ideia quanto menos, tá entendendo? Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são um conto do vigário. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. E imóveis, Barsi, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você compra um imóvel para comprar. Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Viações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária.
Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Tá entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, E vender. uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar com essa operação, Isso né? sim. É isso aí. E isso tem que saber fazer muito bem, né, Barsi? Porque Tudo você tem que fazer bem. Muito bem, né? Porque tudo. Não é muitas só vezes a pessoa imóvel. tudo, né? Porque às vezes a pessoa compra o imóvel, mas ela não vê que tem tem os juros, ela fala que é dela, mas não é, porque na verdade o imóvel é do banco. Ela financiou lá tantos anos e aí, de repente. Eu estou ela... partindo do princípio que você comprou o imóvel e não fez nenhum financiamento. Porque comprar imóvel financiado é pior ainda. Aí piorou o negócio. Pois é, e tem muito brasileiro que acaba perdendo. A nossa estrutura no Brasil, se você for pegar histórico, e é verdade, até o Banco Nacional da Habitação quebrou. Sabia disso? Que era o que financiava os imóveis, né? Exatamente. Pois é, e a gente tem uma discussão muito grande com os brasileiros, porque a gente sabe separar o sonho. Tem muitas pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, né? E com a família, enfim. Mas nós sempre gostamos de deixar claro essa questão de financiamento. Porque às vezes a pessoa, né, André, ela fala assim, poxa, eu financei em 30 anos. Eu estou no meu imóvel, só que não é dela, é do banco. Porque se ela parar de pagar, o banco vem e pega. Então é algo que a gente gosta de esclarecer.